Doutor, entrei na menopausa e continuo menstruando. Isso é normal? Não é normal. Assista esse vídeo que você vai entender o que pode estar acontecendo e as principais causas desse tipo de sangramento após a menopausa. Olá, minha amiga linda, maravilhosa, eu sou o Dr. José Marcos Neves, muito prazer. Sou ginecologista, obstetra, pós-graduado em medicina preventiva com foco em longevidade. Esse canal ele foi criado para socializar conteúdos da ginecologia, da obstetrícia e da medicina preventiva para pessoas assim como você interessadas em ter uma vida saudável, longa e produtiva. Minha amiga, hoje vamos falar sobre o sangramento após a menopausa. Sempre as pacientes me perguntam sobre isso. O sangramento vaginal, depois que a mulher entra na menopausa, é algo que pode assustar muitas mulheres. E hoje eu vim aqui para explicar para vocês, para tirar as dúvidas, para esclarecer esse assunto que é tão badalado. Primeiro, eu gostaria de explicar qual o conceito de menopausa. Bom, menopausa é o nome da última menstruação. Isso quando a mulher passa 12 meses após a última menstruação sem ter nenhum tipo de fluxo. Depois desse prazo, todo o sangramento que acontecer deve ser investigado. E o que fazer diante deste tipo de sangramento que acontece na menopausa? Bom, a primeira indicação é procurar um ginecologista para investigar o que pode estar acontecendo. Você precisa ser examinada para uma avaliação detalhada, para saber o que está acontecendo. Pode existir várias patologias relacionadas a esse tipo de sangramento. Por exemplo, pólipos endocervicais, pólipos endometriais, câncer do colo do útero, câncer de endométrio, atrofia do endométrio também pode ser uma causa deste tipo de sangramento. O próximo passo seria a realização de exames complementares que seu médico vai indicar, sendo após o exame físico, onde o médico examina a paciente, que é realizado pelo ginecologista, alguns exames, por exemplo, exames de imagem, a transvaginal, a videohisteroscopia diagnóstica. Isso não impede, em casos específicos, do primeiro exame ser a histeroscopia. Mas em algumas situações poderão ser solicitados outros exames ou procedimentos como biópsia endometrial, curetagem uterina semiótica ou diagnóstica e também a ressonância magnética. Inclusive, em nosso consultório, a paciente que chega com essa queixa, já de início, nós investigamos como preventivo e a transvaginal. O sangramento após a menopausa é o sintoma mais comum da hiperplasia e do câncer do endométrio, por isso que precisa ser investigado. Mas a causa mais frequente do sangramento após a menopausa é a atrofia endometrial. O endométrio fica bem fininho, atrófico, e aí muitas vezes ocorre esse sangramento por conta disso. Mulheres com sangramento pós-menopausa devem ser sempre avaliadas para carcinoma endometrial, tá? É o adenocarcinoma endometrial, devido ao fato de ser um câncer potencialmente letal. Ele é perigoso, então precisa ser investigado. Bom, vou detalhar para vocês as principais causas de sangramento após a menopausa para que você tenha uma ideia e saiba mais ou menos o que está acontecendo. Temos a atrofia endometrial, que é o diagnóstico, pode ser realizado após o exame de ultrassonografia transvaginal, isso é suficiente para diagnosticar, demonstrar uma espessura endometrial menor que 4 milímetros ou após a realização da histeroscopia. Aí sim a gente vai concluir sobre isso. O pólipo endometrial é outra causa também bem frequente, que acomete cerca de 10% das mulheres na menopausa, sendo uma das causas mais comuns de sangramento da menopausa. O risco de malignidade dos pólipos endometriais é de cerca de 1 a 2% quando não há sangramento e cerca de 5% na presença de sangramento. Daí a importância de uma investigação. Outra causa é a hiperplasia do endométrio. O endométrio é a região interna, aquela parte interna do útero, e se ele se espessa, estimulado pelo estrogênio, isso pode acontecer, o endométrio se espessa. Minha amiga, eu vou continuar o vídeo, porém gostaria de lhe pedir para que você não se esqueça de deixar aqui um like, que a gente precisa dessa aprovação de vocês. E também é importante que vocês assistam outros vídeos, inclusive os relacionados a esse assunto. Para você que não é inscrito, seja bem-vinda. Se inscreveram para o nosso canal, bom, nos ajude a crescer e para que a gente possa continuar entusiasmado em promover
absorver conteúdos da espécie. Sua participação conosco é muito importante. Lembre-se sempre disso. É isso que nos motiva. Bom, voltando ao assunto, a produção de estrogênio endógeno pode ocorrer por tumores ovarianos ou adrenais, ou terapia hormonal exógena, podendo provocar a ocorrência da hiperplasia endometrial. Outra coisa, mulheres obesas, mulheres que estão acima do peso, também apresentam altos níveis de estrogênio endógeno devido à produção desse estradiol, desse estrogênio no tecido adiposo periférico. Por que isso ocorre? Ocorre porque no tecido gorduroso acontece a produção de uma enzima chamada aromatase. Essa enzima ela é produzida automaticamente e com isso ela converte os androgênios em estrogênio, aumentando o nível de estrogênio automaticamente, levando com isso a consequência das patologias que são sensíveis ao estrogênio. A exemplo do câncer de endométrio, do câncer de mama e outros tipos de câncer que são também dependentes do estrogênio. Lembre-se, a hiperplasia endometrial, que é o espessamento do endométrio, representa uma lesão precursora para o câncer do endométrio. Vem antes do câncer do endométrio. Aí vem o câncer do endométrio. O câncer do endométrio, na maior parte das vezes, ele repercute como espessamento endometrial, motivo pelo qual o ultrassom transvaginal é o exame de triagem após o sangramento. A importância desse exame para que a paciente realize esse exame anualmente junto com o Papa Nicolau. Existem tipos histológicos menos comuns do câncer de endométrio. Câncer de endométrio tipo 2, por exemplo, que podem não determinar espessamento. Então, o motivo pelo qual esse sangramento, eles recorrentes, se estiver acontecendo com frequência, devem ser avaliados por histeroscopia diagnóstica, mesmo com a espessura endometrial normal. Entendeu? Então, mesmo com o endométrio não espessado, mas tiver sangramento, tem que ser investigado. Outra causa é o mioma submucoso, aquele mioma que cresce para dentro. Ele pode facilitar o sangramento endometrial por atrofia, sendo uma das causas comuns, porém benigna, para as questões do sangramento após a menopausa. O pólipo endocervical, esse é diferente do endometrial, pois ele não apresenta resposta aos estímulos hormonais. Então o risco de malignidade dele, do endocervical, é bem baixo. O risco é muito menor que no caso dos pólipos endometriais. Então são diferentes, pólipo endometrial, pólipo endocervical. Podem estar localizados para fora do colo uterino, sendo fáceis de serem diagnosticados pelo exame físico no momento que a paciente está fazendo o preventivo ginecológico. Difícil diagnóstico pelo exame de ultrassonografia, porque a gente não consegue ver direito na ultrassonografia. O pólipo endocervical, ele pode ocasionar, além do sangramento da menopausa, o sangramento durante as relações sexuais, principalmente se a extremidade dele estiver para dentro da vagina, no local onde o pênis esbarra no ato sexual. O câncer do colo uterino incide geralmente antes da menopausa. O principal fator de risco são as infecções por HPV de alto risco. É um tumor que pode ser evitado quando se faz o exame de Papa Nicolau todo ano. Daí a importância desse exame, porque ele consegue detectar as lesões antes do câncer, geralmente as lesões causadas pelo HPV, até o surgimento do câncer. Geralmente esse tempo demora em torno de 10 anos, daí a importância do exame. Espera-se que, devido à vacina contra o HPV, a incidência do câncer do colo do útero deva diminuir ao longo dos próximos anos. Essa é a nossa expectativa, a gente está contando com isso. O sarcoma uterino é um outro tipo de tumor raro que determina rápido crescimento do útero, sangramento vaginal, dor, distensão abdominal. Esse tipo de câncer ele não é tão frequente. Na suspeita de sarcoma uterino, deve-se realizar a cirurgia o mais rápido possível, pois é um tumor extremamente agressivo. Então, a paciente tem que estar sempre muito atenta em relação ao sangramento. A terapia de reposição hormonal, quando é realizada com estrogênio e progesterona, diminui a chance de câncer de endométrio. A progesterona protege o endométrio. O aumento do risco do câncer de endométrio acontece quando a mulher toma a terapia de reposição somente com estrogênio. Então, isso é errado, é preciso ser sempre combinado quando a mulher tem o útero. O estrogênio sozinho, isolado, ele é indicado somente quando a mulher já retirou o útero. Aí existem duas formas da mulher que não tirou o útero realizar a terapia de reposição hormonal. Ela pode usar estrogênio e progesterona todos os dias, que é o chamado esquema combinado contínuo. Ela pode usar estrogênio todos os dias, com pelo menos 12 dias no mês de progesterona, que é um esquema combinado sequencial. E quando se utiliza o estrogênio com progesterona todos os dias, não é para existir sangramento. Dessa forma, se ocorrer o sangramento na menopausa, usando esse tipo de terapia, deve-se realizar ultrassom transvaginal para se medir a espessura do endométrio. Quando se utiliza o esquema combinado sequencial, o sangramento na menopausa pode acontecer após o término dos comprimidos de progesterona. Aí a gente já sabe que isso
pode estar acontecendo realmente, de maneira, vai acontecer parecido com a menstruação. Isso aí é normal, a gente não se assusta nessa situação. O que não pode acontecer é o sangramento antes ou durante o uso dos comprimidos de progesterona. Nessa situação é necessário ultrassom. É esse exame que vai avaliar a espessura do endométrio. O valor de normalidade da espessura endometrial das mulheres na menopausa é sempre menor ou igual a 4 milímetros. É a FEBRAS, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e a COG, Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, recomenda que o valor de corte, o ponto exato, seja 4 milímetros. Então, diante de um espessamento endometrial na menopausa, 3 fatores principais precisam ser identificados. Determinam aí a conduta do médico: presença de sangramento, intensidade do espessamento endometrial, fatores de risco para câncer de endométrio. Sempre tem em mente isso. Então, sangramento na menopausa com endométrio maior que 4 milímetros, deve-se realizar a esteroscopia ou a ultrassonografia. Se o endométrio for menor que 4 milímetros, mas o sangramento é recorrente, deve-se realizar a esteroscopia, pois o câncer de endométrio tipo 2, que é menos comum, pode não espessar o endométrio. Não se esqueça disso, é fundamental ter isso em mente. Então, pacientes com espessamento endometrial maior que 4 milímetros com fator de risco, por exemplo, obesidade, tabagismo, resistência insulínica, diabetes, hipertensão e síndromes que aumentam o risco de câncer, como as mutações do BRCA1 e 2 e síndrome de Lynch, é importantíssima a realização da esteroscopia. Isso é fundamental que os pacientes tenham isso em mente. Um estudo de meta-análise demonstrou que a capacidade de detectar o câncer de endométrio com espessura endometrial de 4 milímetros foi de 95%, enquanto a espessura de 5 milímetros foi de 90%. Então, mulheres com fatores de risco para carcinoma de endométrio e endométrio espessado acima de 5 milímetros devem ser submetidas à amostragem de tecido endometrial através da realização de uma biópsia feita através da esteroscopia. A esteroscopia, ela demonstrou ser a melhor ferramenta diagnóstica. No entanto, mulheres de alto risco para carcinoma do endométrio podem se beneficiar de procedimentos simples, efetivos e de baixo custo, que podem ser realizados inclusive em qualquer unidade básica de saúde, visto que a esteroscopia é um procedimento de alta complexidade e pode não acontecer ou pode não estar disponível, no tempo adequado, retardando o diagnóstico e também o tratamento, que deve ser o mais precoce possível. Minha amiga maravilhosa, espero que tenha ajudado você a entender melhor esse assunto. Ele é importantíssimo para mulheres menopausadas. Espero também que tenha ajudado a desfazer mitos e boatos sobre esse tipo de tema. E se você gostou e ficou até aqui, deixa um comentário falando assim pra gente, valeu meu doutor. Isso é só para a gente saber que você ficou até o final e que gostou do conteúdo. Isso é uma prova de carinho, uma troca de carinho conosco. Não se esqueça também de curtir, de compartilhar com suas amigas. Assista outros vídeos aqui do canal, tem muito conteúdo de qualidade, todo ele produzido pensando em você, tá certo? Então, agora eu já vou indo. Um beijo grande, fica com Deus, valeu!